Olá, estamos aqui para mais uma sessão do nosso podcast do Vendedor 10X e onde falamos sobre as características que o vendedor deve ter hoje, mas essencialmente no futuro. Vamos também abordar outros assuntos, mas por hoje vamos falar sobre algumas características do vendedor do futuro. E para isso eu tenho a inestimável companhia do meu querido amigo Humberto Melo, das ferramentas estratégicas 80-20, que me vai ajudar aqui a passar um pouco desta informação específica sobre estas características que se pretendem para o futuro. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Oliveira. Perdão, Eduardo não, perdão, desculpa, perdão. Mas não há problema que o meu filho é Eduardo, meu padrinho é Eduardo, então estou em família. Exatamente. Olá, Humberto. Olá. Muito obrigado aqui por mais este convite e obrigado à audiência que vai crescendo a cada semana no canal JCall. Estamos aqui para dar sequência no nosso podcast e hoje com mais perguntas, sempre perguntas, né? E a de hoje, e a deste bloco é: como os vendedores podem se preparar para as mudanças e desafios futuros e se manterem relevantes? Uhum. Na minha opinião, manterem a formação, eu acho que é primordial. Vamos ver, quando eu e tu estivemos a estudar, ou andámos a estudar, na altura acreditava-se que aquilo que nós estudávamos no momento seria para toda a vida. Não havia necessidade de mais nada, ou seja, todo aquele conhecimento que nós ali tínhamos seria suficiente para nos mantermos durante toda a nossa vida profissional na mesma instituição, na mesma empresa. Isto, com o tempo, verificou-se que não é assim, que não pode ser assim, que as coisas evoluíram e como tal, eu acredito que existir uma formação constante, existir uma evolução de cada profissional de forma contínua ao longo de toda a sua vida vai ser primordial. Acredito que estar em formação contínua em vários tipos de conhecimento vai ser algo especial, específico e contínuo. Por outro lado, eu acredito que o vendedor que hoje já realiza muito networking, muito provavelmente vai mudar parte do seu networking, ou seja, vai ter interesse em manter-se em contacto, em conhecimento com outras indústrias, com outros setores, com outro tipo de vendedores completamente diferente, para que possa complementar a sua própria experiência profissional e, se for o caso, fazer a diferença em determinado momento. Portanto, acredito que o networking aqui vai ter uma importância também muito importante, não só como reforço dos seus conhecimentos que vai adquirindo ao longo da sua vida profissional, mas também como uma mais-valia em termos dos seus conhecimentos de solucionar qualquer situação que o seu cliente necessite. Por outro lado, eu acredito muito que o vendedor do futuro vai participar ainda em mais eventos. Ele vai estar mais perto do seu cliente e do seu potencial cliente e vai mostrar-se com muito mais frequência. Hoje em dia, a maior parte dos vendedores visitam os clientes e pouco mais. Eu acredito que no futuro ele vai estar onde o seu cliente vai estar. Ou seja, vai se encontrar muito mais vezes com os seus clientes fora dos seus próprios locais de trabalho, de um e de outro, e vão se encontrar com mais frequência. Não tem que ser forçosamente mais amigos, mais íntimos, não, mas
vão se encontrar profissionalmente com mais frequência, porque vai haver seguramente muito maior necessidade de aprofundar determinado tipo de conhecimentos. A evolução neste momento está a ser tremenda, está a ser enorme, e eu acredito que o futuro nos vai trazer ainda esta evolução de forma mais rápida. Eu acredito muito sinceramente que o vendedor vai ter necessidade de acompanhar as necessidades dos seus clientes, vai ter necessidade de o acompanhar de forma muito mais próxima, vai ter necessidade de conhecer o próprio negócio do cliente de uma forma mais próxima, para que possa criar as necessidades de uma forma diferente. Será mais no sentido de se mostrar e não tanto no sentido de utilizar a persuasão para comprar os seus próprios produtos. Eu utilizo com frequência um exemplo, um vendedor de iates, mas que passa férias na neve. Não é totalmente descabido, porque é onde estão os seus clientes. Os clientes no verão andam de iate, mas no inverno vão para a neve. Portanto, ele no fundo ele está a mostrar-se, está a dar a sua atenção, está também a passar férias, naturalmente, mas está com o objetivo de semi-trabalho. Porquê? Porque ele está perto de onde estão os seus clientes. E isto, acredito que no futuro vai ser muito mais reforçado. Acredito que no futuro o vendedor terá este impacto de criar constantemente a atenção nele, mas sempre com o objetivo de conhecer mais sobre o seu avatar, de ir mais longe nas necessidades do avatar e não com o objetivo dele se mostrar, de estar sempre disponível para o cliente. Não nesse sentido, mais no sentido de conhecer melhor e com maior profundidade o seu cliente. Atenção, aqui particularizei um exemplo, mas que poderíamos falar de outras situações diferentes. Portanto, não tem que ser passar férias nos mesmos locais, não tem que ser participar nos mesmos almoços ou nos mesmos jantares ou nos mesmos grupos de trabalho. Não, de maneira nenhuma. É no sentido de eventos profissionais onde ambos podem estar presentes. Seguramente o vendedor vai aproveitar muitíssimo mais esse canal de contacto físico, porque não haverá tantos momentos que possam passar em comum. O cliente hoje tem muito pouco tempo para atender vendedores. Muito pouco tempo. E cada vez menos. Eu, na semana passada, andei a visitar alguns clientes, alguns que já não os visitava há vários meses, e todos eles, sem exceção, me disseram o seguinte: os vendedores neste momento deixaram de passar com a frequência que passavam, mas por uma razão muito simples. Eu também não necessito com tanta frequência de tanta mercadoria. Necessito de mercadoria mais variada e não tanto com o objetivo de grandes quantidades. Portanto, a negociação que antes tinha que existir, hoje em dia já não existe. Hoje em dia já mais uma situação, muitas vezes à distância, de resolver situações pontuais que possam ter existido e não para aquela situação de formação específica dos profissionais e dos clientes. Ok? Portanto, sim, mas aí já me remetes a objetivos diferentes das visitas, né? Então, os vendedores começam a ver como é que vão despertar o interesse, que a gente já falou tanto nos podcasts, como é que eu vou me mostrar interessado, né? E não interesseiro, digamos assim, no meu cliente. Aí vou contar histórias, vou levar novidades, não vou só negociar, vou dizer, bom, já que a característica do seu mercado é essa, isso tudo passa pelo que falastes agora, formação,
fazer o networking, né? Ser um bom contador de histórias, porque imagina lá no exemplo do iate, se estou lá no mesmo hotel, já mostro o meu telemóvel, a foto ou o vídeo já no verão, né, projetando o verão para o meu cliente, contando uma história. Olha, a última vez que estive neste mar do Caribe, assim vai. Uma história sempre atrai. E às vezes Exatamente. levar uma novidade, muitas vezes pode ser no formato de história, né? Mais do que levar uma característica, dizendo, olha, o produto é assim, essa fala, olha, deixa eu te contar uma breve história. O meu último cliente que eu visitei esta semana, todo mundo para prestar atenção. Se a história for boa e bem contada, né? Então o objetivo da visita, muito provavelmente, vai ser outro, porque senão Exatamente. o cliente vai dizer assim, olha, passe-me aí um e-mail, uma mensagem, se for só a característica, o preço, falar, não, eu quero levar uma novidade, quero dizer uma coisa interessante, já estou passando por aí perto. Né? É isso mesmo. Eu acredito que o futuro vai passar muito por essa situação, por ser momentos de partilha e não tanto momentos profissionais de eu tenho este produto, quanto é que necessitas? Portanto, acredito que será muito mais esse tipo eu não queria utilizar um termo espanhol, um termo brasileiro, fufuquices. Não queria utilizar nesse sentido, mas será mais no sentido de saber quais são as novidades. O que é que outras marcas eventualmente poderão estar a dar relevo no momento? Se apareceram novos players no mercado que de alguma forma possam, tenhamos que estar atentos no futuro, porque por muito que nós queiramos, nós não vamos analisar tudo aquilo que existe no mercado, não vamos estar atentos a todas as comunicações sociais, porque então para isso deixamos de fazer o nosso próprio trabalho. E muitas vezes são os vendedores que recebem esta informação em primeiro, digamos, em primeira forma, através dos seus próprios clientes com quem já tem algum tipo de relação. E, portanto, eu acredito que no futuro vai ser muito mais esse tipo de aproximação pessoal, já que ela tem que ser com tão pouca frequência, acredito que seja muito mais intensa e muito mais real, muito mais verdadeira. Ok? Muito bem, muito bem. Passamos aqui por mais uma pergunta. E desde já eu já reforço, apesar do Oliveira também sempre dizer, que no canal JCall contamos aqui com o seu like, com a sua inscrição e a sua recomendação desse conteúdo para mais vendedores. Por quê? Porque queremos compartilhar e queremos ser mais uma voz para poder compartilhar e difundir estas ideias, porque muitas vezes estamos sós no terreno e queremos ter ideias inspiradoras e estamos construindo o futuro junto com vocês, abordando o vendedor no futuro. Isso mesmo. Isso mesmo.